e desmatamento. As queimadas, ela é um tipo agrícola utilizada no meio rural, sendo uma das ações mais antigas pelo homem. A queimada ela é conhecida por sua rapidez, pois em muitos casos ela é utilizada como uma ferramenta para limpar e fertilizar o solo. Eu coloquei aqui um quadro que fala sobre as causas e o tipo e o que é. A colheita manual da cana-de-açúcar, ela é uma prática agrícola que é utilizada com o objetivo de limpar o terreno e facilitar o corte da cana. Essa prática ela ainda é muito comum em canaviais. Tem a retirada da madeira, que ela também é uma prática agrícola, que ela é utilizada como ferramenta para a retirada de madeira, no qual as plantas menores elas são queimadas para que o corte das árvores maiores seja facilitado. Temos também a germinação e reciclagem de nutrientes, que ela também é uma prática agrícola, utilizada como processo de germinação de certas espécies vegetais e em alguns ecossistemas que existe a predominância de gramíneas, a queimada atual como fator que estimula a reciclagem dos nutrientes. A gente tem vários tipos de causas, né? Que tem a prática humana agrícola e também a gente tem a criminosa, que já é uma disputa de posse de terra. Eu coloquei aqui o vandalismo, que ele já é um criminoso, que é quando a queimada ela é provocada de forma intencional, como o descarte de cigarro, aceso nas margens, né, de estradas ou terrenos abandonados, que é o que provoca também um incêndio, uma das causas. Temos o famoso balão de festa junina, que já é uma negligência, que é o que a gente usa bastante nesse mês de julho, que também é uma época de seca, então pode facilitar muito também para acontecer uma queimada. Os balões de festa junina, ele é quando ou fogos também de artifício são utilizados de forma de comemoração, mas eles podem causar uma grande queimada em regiões urbanas. Ainda mais, eu acho que quando a gente faz aqui na cidade, né, na rural, já o risco é menos. Mas quando é em regiões urbanas, já é bem maior o risco de incêndio. Disputa de posse, eu acho que não apareceu aqui, apareceu. É quando os proprietários, né, de terra procuram queimar de forma intencional a terra do parceiro por uma disputa de terras. Eles estão disputando as terras agrícolas e para, vamos dizer, prejudicar o outro, eles fazem isso. Isso é um tipo criminoso. E também temos o tipo climático, que é o que? A causa da chuva, que é a falta da chuva, que é quando a queimada é provocada pela falta de umidade no ar e no solo, o que ocorre normalmente em regiões com pouca chuva, por exemplo, no Nordeste, que não apareceu aqui no quadro, infelizmente, mas era para ter aparecido. Eu coloquei aqui como foi subindo, né, durante o ano, o tanto de queimada aqui no nosso país, na Amazônia. Em 2009 foi 8.503, aí em 2010, vamos dizer, 2019 para 2011, em 2010, já subiu bastante. Aí em 2011 baixou e em 2012 subiu e só foi subindo até 2014. Aí em 2015 baixou de novo e em 2016, assim, aumentou muito, muito mesmo. 2017 deu uma baixadinha, só que aí, ano passado, foi o que aconteceu, né? Que boa parte da nossa floresta amazônica, do nosso pulmão, que a gente fala pulmão, né? Às vezes muitas pessoas falam, foi bastante queimado. E foi algo que tocou muito na população brasileira. Consequências das queimadas. Vou colocar aqui sobre as consequências das queimadas. Alteração no equilíbrio, né, do ecossistema é uma das consequências.
Essas consequências, assim, é a realização, né, de queimadas que gera consequências para o meio ambiente. Para o meio ambiente, dentre elas, uma das principais é a alteração no equilíbrio do ecossistema, a desertificação, a circulação de águas superficiais e subterrâneas, mudança de temperatura e umidade do solo, a manutenção e o controle de fauna e flora, a diminuição da biodiversidade, a emissão de gases poluentes, piora a qualidade do ar, que foi quando... e contribui também para o aumento da poluição do ar e intensifica no efeito estufa e no aquecimento global, que era o que a gente foi muito comentado também ano passado sobre o aquecimento global, se realmente poderia acontecer ou não. Eu acredito que daqui uns anos, mais para frente, pode sim acontecer, até porque anda acontecendo muita coisa no nosso mundo, principalmente no que aconteceu ano passado, que foi as queimadas que, sim, até na Austrália, que eu vou comentar o caso agorinha também. E é triste. Infelizmente, muitas das vezes também tem um pouco, né, do dedinho humano. A gente também não colabora, mas deveríamos. As queimadas no Brasil, a cada ano, o Brasil, ele perde cerca de 15 mil quilômetros quadrados de floresta por causa das queimadas, vocês acreditam? Mas é muita coisa, eu acho muita coisa. Que isso se transforma em grandes incêndios, né? A região do Nordeste, como eu falei, é a que apresenta maior índice na ocorrência de queimadas, somente entre os meses de outubro e janeiro. Já mais na região centro-oeste, os meses de julho e outubro são os mais críticos. E dessa forma, é possível afirmar que o bioma cerrado é o que mais sofre com as queimadas e incêndios, que também causa grande morte de diversos animais. E como que a gente pode controlar essas queimadas? Olha, eu descobri que a gente tem projetos para nos auxiliar no controle das queimadas, que são programas ligados ao governo federal, que desenvolvem ações de monitoramento e conscientização sobre a queimada, que é o portal de queimadas, o programa de queimadas, ele pertence ao Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, que é o INPE, e tem o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o ICMBio, que ele pertence ao Ministro do Meio Ambiente, que ele realiza campanhas anuais contra queimadas, promovendo ações para combater incêndios e manuseio do fogo. Na verdade, eu acho que, assim, né, é certo, é bom isso, a conscientização, mas tem que vir também de cada ser humano, porque, querendo ou não, a gente é um dos culpados disso acontecer, tão quanto do desmatamento e das queimadas. Infelizmente, muitas pessoas não têm senso. O desmatamento, ele atualmente é considerado um dos maiores problemas ambientais. O desmatamento no Brasil. No Brasil, houve um grande avanço de desmatamento com a chegada dos portugueses em 1500, os quais exploravam o pau-brasil para a venda na Europa. Contudo, com a Revolução Industrial, no século XVIII, o desmatamento mundial alcançou uma aceleração sem precedentes. O Brasil, assim como todos os outros países tropicais, sofreram elevadas taxas de desmatamento. Entre as causas dos desmatamentos destacam-se a atividade agrícola e pecuária, que foi responsável por 80% do desmatamento mundial, a urbanização, a exploração comercial de madeira, principalmente da madeira de lei. Estima-se que, desde 1970, o Brasil já perdeu 18% das suas florestas por conta do desmatamento. Esse valor equivale ao território dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Espírito Santo.
apesar de alguns anos eles mostrarem redução nas taxas de desmatamento, a gente sabe que ele tem aumentado ao longo do tempo em todo o Brasil. O nosso desmatamento aqui na Amazônia é uma atividade humana, que é a que mais afeta a Amazônia. A área desmatada já é maior que o território da França, para vocês terem ideia, assim. Para se ter um exemplo da ameaça de desmatamento, em 2001, as áreas desmatadas comprometiam 11% das florestas amazônicas brasileiras, que é quase 80% das áreas desmatadas da floresta amazônica, que se tornam passagens ou florestas em renegação. Entre 2015 e 2016, o desmatamento da Amazônia atingiu 7.989 km², conforme o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE. Esse valor representa um aumento de cerca de 30% em relação ao registro entre 2014 e 2015. O arco de desmatamento nessa região, que é onde se encontra o desmatamento na Amazônia, ele compreende os extremos leste e sul da região. Nos estados da Rondônia, Acre, Mato Grosso e Pará, é nessa região que a atividade agrícola, especialmente que é a produção de soja, avança para o interior das florestas e compromete a sua conservação. Amazônia, mas também na Mata Atlântica, ele teve um aumento de 57,7% de desmatamento. E também temos no Cerrado, que o Cerrado, no desmatamento Cerrado, que é onde pratica mais a atividade agropecuária, né? O Cerrado perdeu cerca de 9.483 quilômetros de vegetação no ano de 2015. E eles estimam que existe ainda apenas 20% da vegetação original. Apenas. Quais são as consequências do desmatamento? Vou citar algumas aqui para vocês. As principais consequências dos desmatamentos são a perda da biodiversidade, exposição do solo, a erosão, perda de serviços ambientais, desertificação, aquecimento global também, contribuição para a intensificação do efeito estufa, pois o desmatamento libera quantidades significativas de gases do efeito estufa. O desmatamento, ele pode causar, ele tem algumas causas. Humana também e natural. As causas dos desmataments são as principais consequências desse desmatamento. Temos como uma a perda da biodiversidade, a exposição do solo, a erosão, né? Perda de serviços ambientais, a desertificação e o aquecimento global também, que é um dos principais, que foi muito comentado e está sendo hoje já não está muito porque o corona veio para ser o auge do momento, mas ano passado foi muito falado sobre o aquecimento global e as pessoas ficaram muito com medo de acontecer e perguntaram: será que é possível acontecer o aquecimento global? E se continuar assim, com desmatamento e também com as queimadas, é bem provável que daqui a uns anos a gente pode ter um aquecimento global assim, muito alastrado, vamos dizer. Também a contribuição da intensificação, né, do efeito estufa, porque o desmatamento libera quantidades significativas de gases de efeito estufa. E também, quais são as causas? Então, o desmatamento, ele pode ter alguma causa natural e a atividade humana também, que é o principal responsável pelos processos de desmatamento. As causas dos desmatamentos, elas são, assim, variadas, mas inclui desde a necessidade pelos produtos das florestas até a expansão das cidades.
Qual é esses produtos das florestas? São madeiras, remédios, os frutos, as fibras, a caça e etc. Um fato que é do ser humano, que ele destrói as áreas desde os tempos pré-históricos, né? Para atentar às suas necessidades, que é uma das formas de realizar o desmatamento, é através das queimadas. O desmatamento no mundo. Eu pesquisei aqui que os países desenvolvidos foram os primeiros a destruir suas florestas para obter ganhos econômicos. Assim, boa parte das áreas vegetadas dos países considerados mais ricos estão totalmente destruídos. Atualmente, os países em desenvolvimento, eles são os principais responsáveis pelo desmatamento no mundo todo, que é no que afeta, né? Estados Unidos, que é um dos países que é desenvolvido e está sendo desenvolvido a cada dia mais. Aqui eu coloquei essa parte de vermelho é onde está o desmatamento, e tá aqui também o estado da Amazônia, que é legal, e essas coisas.